cântico que nós acabamos de entoar aqui ao Senhor diz que Jesus, Ele é a rocha eterna. Certamente é uma base sólida, é um sólido, um firme fundamento, com as nossas vidas podem ser edificadas sobre essa pessoa bendita, essa pessoa gloriosa. E nós podemos ter a total confiança, irmãos, que essa edificação é uma edificação de sucesso. É uma edificação que podem cair chuvas, podem vir ventos, os rios podem subir, mas permanece firme porque está edificada sobre a rocha. Então, graças a Deus, irmãos. Foi isso que nós cantamos. E louvado seja o Senhor por essa oportunidade que Ele nos reúne aqui, estarmos em torno da Sua palavra e podermos um pouco mais aprender daquilo que Ele tem desejado nos ensinar. Porque desde que nós fomos convertidos, irmãos, pelo Senhor, a nossa vida passou a ser trabalhada pelo Senhor. Desde aquele dia, tem alguns irmãos que lembram exatamente, né? Foi no dia tal, né? Particularmente eu não tenho essa lembrança. No meu caso, foi algo que foi sendo construído. Eu não tenho uma data assim. Eu acho bonito quem tem uma data. Marca, ela fala, esse aqui é o dia do meu aniversário. Né? O dia que ele creu no Senhor, que ele nasceu de novo. O fato é que muitas vezes o Senhor está realmente trabalhando, edificando. Essa é uma grande verdade. Então, abrindo a palavra do Senhor, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Até o dia que Ele virá nos buscar, irmãos. E pelo que temos visto, esse dia está muito próximo. No entanto, se Ele não vier para nós, nós iremos para Ele. Porque é isso que se chama a certeza da salvação. A convicção da salvação. Aquela graça maravilhosa que um dia nos alcançou. Então, um dia nós estaremos diante dEle e prostrados, rendendo a Ele toda a nossa gratidão. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, damos muitas graças, porque temos nessa noite a oportunidade mais uma vez de abrir a Tua palavra, Senhor. Receber aquilo que o Senhor deseja, não só falar aos nossos corações, não só nos ensinar, mas também corrigir. Corrigir-nos, Senhor. Nós precisamos ser corrigidos. Então, tantas áreas, tantos pontos, tantos quesitos, divergências, Senhor, mas é em nós mesmos isso. Então, o Senhor pode nos ajudar, Senhor, a termos os olhos voltados para o alto. Os pés estão aqui, e enquanto eles estiverem, Senhor, que possamos expressar a vida do Senhor em nós, o Espírito Santo nos guiando, nos conduzindo. E o Senhor, ó Pai, encontrando aqui uma família a qual o Senhor tem gozo, prazer, uma família que está sendo edificada sobre a rocha, que é o Teu Filho, Teu bendito Filho, Teu glorioso Filho. A Ele toda a honra e toda a glória, Senhor. No nome dEle que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos abrir Atos no capítulo 2. Quero nessa noite, com a ajuda do Senhor, dar mais um passo aqui com os irmãos. Eu quero ler aqui alguns versículos, possivelmente nós ficaremos em um só. E quando nós abrimos, irmãos, a palavra de Deus, a partir desse momento aí que nós ouvimos, né, as folhas sendo mexidas, você abrindo as santas letras, as escrituras sagradas, precisamos ter em mente, irmãos, que as coisas celestiais, elas sempre vão governar as coisas terrenas. Sempre as coisas invisíveis vão governar todas as coisas visíveis. Você está abrindo a palavra de Deus. São palavras de vida eterna. A palavra do Senhor são espírito, vida. Então todas as coisas espirituais vão certamente governar as coisas naturais, as coisas temporais. Então quando nós abrimos, irmãos, é para sermos governados pelo Senhor, porque as coisas universais governam também as coisas locais. E assim,
Então, que possamos ser capturados por tudo isso que nós já estamos aqui fazendo. As palavras de Deus são palavras de vida eterna. Irmãos, a partir do verso 42, nós vamos ler até o 47, que é o final do capítulo 2. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, esse texto é muito conhecido por nós, 42, e ele representa para nós aqui como que bases, fundamentos, né? Sempre é trabalhado esse texto como uma simbologia de pilares, porque aqui a nossa vida pode ser edificada, porque são esses 4 pilares que ensinam, que dão condução, que dão pastoreio, um cajado para a vida da igreja. A vida da igreja, a vida desses irmãos eram conduzidas através desses movimentos aqui. Doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Então aqui, esses pilares, como essa sala que nós estamos, né, como esse prédio, são 4 pilares, estão para sustentar, para fundamentar isso. É muito bonita essa tipologia, outros irmãos usam isso como exemplo. Por exemplo, a cadeira que você está sentado, ela tem 4 pés, né? E é uma simbologia, para dizer que é um sustento perfeito. Para dizer que você consegue se sustentar de maneira confortável. Então, irmãos, esse texto ele vem sendo trazido a partir de um contexto que nós vimos anteriormente. A partir do versículo 37, diz eles que eles estavam ouvindo aquilo que estava sendo pregado. Diz que eles ouviram aquela palavra. Eles ouviram isto. O verso 37 é o contexto mais imediato que nós temos aqui. Então diz que eles ouviram isso e o coração deles ficou compungido. Então, o texto que nós lemos do 42 nada mais é do que a expressão da vida da igreja a partir do movimento que houve em todo o capítulo 2, que foi ali a descida do Espírito Santo. Foi aquele impacto que havia sido prometido pelo Senhor. Então, como resposta, a vida da igreja permanecia unânimes, nesses 4 pilares, podemos assim dizer. O qual a base desses pilares era a pessoa de Cristo, e sempre foi a pessoa de Cristo, e eternamente será a pessoa de Cristo. A base o sustento de tudo isso é a pessoa de Cristo. Mas, irmãos, o convencimento do Espírito Santo aqui foi tão real, a partir do momento que eles ouviram a palavra, a pregação de Pedro, foi tão real que os próprios ouvintes, que tinham milhares ali, fala-se de 3.000 convertidos, exatamente nessa pregação, a pregação de 3.000 almas, que 3.000 almas foram convertidas. O impacto foi tão tremendo que eles interrompem a pregação, né? Hoje, os pregadores modernos, eles fazem apelo. Mas aqui foi a plateia que fez o apelo para Pedro. Então, o que nós vamos fazer? Né? Então, porque a expressão ali, quando você examina os textos originais, é como se tivesse um tiro partido o coração deles. Por isso que compungiram-se em seu coração. Essa expressão compungiram, né, é uma agonia profunda no coração, como se eles tivessem ficado traspassados nos seus corações.
Então, o coração deles foram perfurados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. O fato é que eles interrompem justamente no momento quando Pedro diz: vocês foram responsáveis pela morte do Messias. Isso é o que disse o verso 36. O verso 36, quando Pedro está ali ainda compartilhando, pregando, ele foi interrompido, mas depois ele retorna à sua pregação. Pedro está dizendo assim: olha, saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, essa palavra precisa também compungir o nosso coração, porque foram os nossos pecados que foram lançados sobre Jesus. Não foram os pecados dele, ele não tinha pecado. Então, nós precisamos, irmãos, examinar o nosso próprio coração muitas vezes, para ver se nós não nos acostumamos com essa doutrina. E nós não podemos nos acostumar com essa doutrina. Eu sei que há momentos de frieza. Eu sei que há momentos em que nós acordamos e parece que Deus nem existe. Há esses momentos. Mas nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Nós vivemos pela verdade objetiva. E a verdade objetiva é o que diz a palavra de Deus. Então, irmãos, a partir de um texto tão claro como este, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é possível nós entendermos como aqueles irmãos puderam se manter firmes a despeito de tanta perseguição, tantas perseguições que eles estavam passando. Basta estudarmos a história da igreja. Irmãos, eles se sentiam privilegiados quando eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus. Para eles era um grande privilégio. É verdade que hoje parece que as perseguições não têm vindo mais dessa maneira, têm vindo com distrações. Nós estamos sendo perseguidos com o conforto, estamos sendo perseguidos e distraídos com tantas coisas que está roubando a nossa devoção. Eu acho que essa é uma perseguição. A nossa devoção está sendo roubada. Então hoje você acaba tendo que colocar um cabresto em si mesmo, né? Por exemplo, se você pegar o teu celular já logo de manhã, a primeira coisa, provavelmente você só vai se lembrar que Deus existe 1 hora depois, né? Porque a hora voa. Então você tem que colocar um cabresto e falar: não, nem vou pegar, porque se pegar, né, é muita distração. Ele é muito atrativo. Alguém disse que o diabo deixou de se preocupar com distribuição de Bíblias depois que o celular foi inventado. Ele não está preocupado, pode distribuir Bíblia à vontade. Já foi inventado o celular, já foi inventado todos esses meios sociais. Então, irmãos, um texto tão expresso, mas aqueles irmãos, eles eram alimentados por esta verdade, cheios da palavra de Deus. Eles eram exercitados em amor uns para com os outros. Essa vai ser a expressão da palavra comunhão, que eu espero pelo menos alcançar esse segundo ponto, porque a doutrina dos apóstolos, a comunhão, permitindo o Senhor, nós avançamos. Mas saiba disso, irmãos, que o grande impacto. Alguém disse que toda a expressão, a gente fala muito em avivamento, né? Mas toda a expressão de avivamento, ela só é real quando há o amor uns pelos outros. Sempre há algumas coisas envolvidas em avivamento. E uma delas é oração. A gente clama por avivamento, mas nós não queremos muitas vezes nós mesmos ser avivados e ter o coração cheio, né? Cheio do fogo de Deus, do Espírito Santo. Então começa conosco mesmo. Então esses irmãos, eles eram exercitados em amor uns para com os outros. Irmãos, como vocês acham que eles eram socorridos? Consolados? Como vocês acham que eles eram guardados? Não dá para discar 190 aqui, por causa de perseguição. Era impossível. Aí era problema para você mesmo. Né? Como que o rebanho de Deus, irmãos, como o rebanho de Deus ele era curado? É a partir desse movimento. Nós somos curados a partir desse movimento. Hoje, quando algum irmão ou alguma irmã tem problema, a primeira orientação é que ele precisa buscar uma terapia. Infelizmente, irmãos, muitas vezes, até por conta da negligência de muitos irmãos que têm o dom do pastoreio, do cuidado, do rebanho,
Mas muitas vezes por conta da negligência dos próprios irmãos, que não se despertam para proclamar a palavra de Deus, para fazer discípulos, afinal a gente não tem tempo para isso. Vou mandar uma mensagem para o irmão, irmão, está tudo bem, Deus abençoe, mando lá uns salmos para ele. E a gente não tem essa vida coletiva. O fato é que nós estamos passando por um momento que nós vamos ter que reaprender a ser cristãos, a minha impressão, né? Pode não ser a opinião dos irmãos, mas eu acho que a gente vai ter que se despertar para algumas coisas. Muitos falam de uma vida mais simples, de uma vida mais resumida, e sempre foi falado isso. Só que a gente vai se envolvendo com tantas coisas. Afinal de contas, hoje o mundo é diferente, então todos precisam trabalhar, e aí entram nesse processo e a gente não consegue ser mutuamente pastoreado. Todos nós precisamos de pastoreio. Ninguém chamava Pedro de pastor Pedro. Você não vê isso na palavra de Deus. E Jesus deu o encargo diretamente para ele. Lembra, irmãos? Apacenta as minhas ovelhas. Então, esse pastoreio ele tem a base na palavra de Deus. E a palavra de Deus era o sustento, era a provisão, era o suprimento. A palavra de Deus é que curava esses irmãos, supria esses irmãos, levava essas ovelhas para tomar água, descedentava esses irmãos, matava a fome desses irmãos. E era assim. Então a gente acha muito bonito como era essa vida. Mas isso não é uma vida para a gente achar bonita, essa é uma vida para a gente buscar viver, irmãos. Eu não sei como, de que maneira, a despeito do momento que nós vivemos, a forma que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, mas se está aqui, se tem princípios claros, é claro que o Senhor não vai, não tem um irmão que vai chamar, irmão, todo mundo convidado para comer em casa, todo final de semana, não tem isso. É claro que existem os grupos, e isso é muito bom. É claro, nós não podemos confundir a comunhão com o relacionamento social. Nós não confundimos um churrasco, um jantar, que é muito precioso entre os irmãos, mas nós não podemos dizer que essa comunhão que está descrita aqui. É claro que envolve comunhão, mas a comunhão, irmãos, essa comunhão aqui, ela tem como base a comunhão do Filho de Deus na eternidade. Então é algo que ela avança para além do temporal. Permitindo o Senhor, nós vamos ver isso. Então, nesse tempo que nós temos vivido, como o Senhor pode nos ajudar a discernir tudo isso? Agora, irmãos, não há nenhum versículo tão profundo, pelo menos ao meu ver, que expresse de maneira tão clara como nós podemos ser guardados, do que esse versículo 42. Somos curados aqui, irmãos. Porque hoje em dia há cristãos que estão procurando psicólogos ímpios para serem tratados. Vocês imaginam? Ele está buscando uma alma caída para levantar a alma dele. Então é uma incoerência total com relação a isso. É claro que existem irmãos e irmãs com esse encargo, com esse trabalho. Louvado seja Deus por esses irmãos. Mas é um tempo muito difícil agora, sem dúvida nenhuma. Isso aqui é curador para a sua e para a minha vida. Perseverança naquilo que está descrito aqui na palavra de Deus. Isso aqui dava coragem para eles. Tem um cântico muito bonito, que diz, eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Os irmãos lembram? Os irmãos mais antigos aí vão lembrar. Eu sou forte quando... Eu tenho o comecinho que é muito conhecido. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. E a imagem que me vem à mente é daquela brincadeira, o cavalo de guerra, Quando você pegava o seu filho pequeno, colocava ele sobre os seus ombros. Então seu filho achava que ele era muito grandão, ele era muito forte. Mas é assim, irmãos, a nossa força está quando estamos sobre os ombros do Senhor, guardados por Ele. Vida de devoção, vida de amor uns para com os outros, vida de oração, vida de palavra de Deus, vida de consolo, conforto mútuo, vida de cura um para com o outro. Irmãos, onde nós vamos encontrar isso? Foi assim que o Senhor designou. Foi dessa maneira que Ele designou. Às vezes eu estou aqui na reunião e falo, mas Senhor, eu tinha tanta coisa para fazer, Todos nós temos muita coisa para fazer. Aí eu fico olhando assim do lado, irmão, irmã, aí o Senhor fala, foi assim que eu quis. Foi dessa maneira que eu pensei.
Quer olhar para o lado? Pode olhar. Essas dinâmicas são constrangedoras, né? Olha para o lado, olha para o irmão que está do seu lado. Pode olhar, irmãos, olha. Foi assim, não precisa falar não. Fala para o irmão que está do seu lado. Não precisa, mas eu falo para vocês. Foi assim que Deus quis. É assim que Deus pensou em edificar a sua igreja. Hoje pela manhã nós tivemos aqui um tempo de culto, de louvor, de adoração a Deus. Foi assim que Deus preparou. Um pouco antes da reunião de hoje, tivemos a reunião de oração. Terça temos reunião de oração, né? Foi assim que Deus preparou. É assim. Até o último dia, irmãos. A despeito de situações, exceções, que pode acontecer, mas foi assim que Deus preparou e é assim que Ele ordena a sua bênção. É assim, irmãos. É assim que Ele pensou no Salmo 133. Ali, onde? Onde que Ele ordena a sua bênção? Onde você vai buscar a bênção? Né? Ó, quão bom e suave e agradável viverem juntos os irmãos. É como o óleo que desce da barba de Arão, desce na sua orla. E ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas o Senhor está ordenando bênção e vida para você. A despeito do teu sentimento. Aqui o Senhor ordena a bênção, porque nós nos reunimos em nome de Jesus. O nome, irmãos, esse nome eterno, esse nome que nós viveremos eternamente, jamais nos cansaremos de citar esse nome. Esse nome que de uma maneira que nós não compreendemos. Às vezes a gente fala de uma maneira incrível, né? Não, não é de uma maneira incrível, é uma maneira crível, né? O Espírito Santo nos fez crer, né? De uma maneira que nós não compreendemos, mas nós sabemos, temos a certeza da salvação. Irmãos, vamos dar sequência aqui. Quero que vocês percebam, quero que vocês notem, deve ser significativo, que nas últimas palavras do Senhor Jesus, se você pegar aqui o capítulo 1, você não vai perceber assim frases, exortações, ordens, Jesus dando doutrinas, você não vai perceber isso, né? Na verdade, nós achamos que depois das conversões e conquistas espirituais, né, a gente tem que fazer advertências, ensinos. Isso tem o seu lugar, nós vamos ver isso. Mas agora a gente não vê assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? O fato é que esse versículo 42, o Espírito Santo ele estava tão presente, tão vivo, que foi a maneira como ele foi conduzindo os movimentos do povo de Deus. E ele concedia essa vivacidade, sabe? Esse algo vivo no meio dos irmãos. Tudo o que se sabia, ou dentre as coisas que se sabiam, é que ele ensinaria vocês. Ele conduziria vocês a toda a verdade. O Espírito Santo levaria vocês a toda a verdade. Então aqui nós temos a primeira expressão. Claro, a resposta foi o coração deles compungido, versículo 47. A resposta foi a pergunta, né? A primeira pergunta que a igreja fez. O que nós vamos fazer? Né? Essa pergunta a gente sempre precisamos voltar lá no nosso quarto, no nosso secreto, colocar os nossos joelhos no chão e falar, Senhor, e agora? É a pergunta que eles fizeram aqui. O que nós vamos fazer? Há irmãos, há assembleias, eu li isso, uma história do passado, que irmãos frequentemente paravam os cultos. E eles se reuniam então, irmãos, vamos orar para nós sabermos o que é que o Senhor tem, né? Para nos dirigir, para nos direcionar, para qual o encargo, qual a palavra o Senhor quer nos dar, né? Então, como que um fechar para balanço, né? Porque é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que leva a toda a verdade. E é assim, é a vida como o coração do Senhor, manso e humilde. A nossa mansidão é expressa justamente quando nós falamos, sim, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Então o Espírito Santo ele estava muito presente, vivo, dando a direção para eles. Então você não vê ordens, expressões de palavras imperativas, fazei, ficai, tudo isso tem o seu lugar. E imediatamente depois, nas epístolas, a gente vai ver isso.
Mas aqui no livro de Atos, você não tem prescrições. Você tem descrições. Então, essas descrições, faz diferença para os irmãos? Prescrição e descrição? Quando o médico prescreve um remédio, ele fala, tome, você vai precisar disso. Mas descrever é falar o que aconteceu, né? Então, aqui é dizer o que aconteceu com esses irmãos. Mas essas descrições, elas se tornam fundamentos para nós, pilares fundamentais, bases, para que a gente também possa crescer e nos fundamentar em Cristo. Então, o caminho foi aberto pelo Espírito Santo. E os irmãos foram trilhando, aqueles primeiros irmãos, lá atrás, foram passando por essa trilha fechada, estava fechado, agora um caminho, né? Agora nós podemos juntos, como igreja, como povo de Deus, estarmos trilhando também esse caminho. Então a gente vê aqui de maneira muito clara, e os irmãos precisam perceber isso, porque tudo que está se perdendo é o senso do culto a Deus. E hoje está tudo muito voltado para o homem. Então a descrição que nós temos aqui de maneira muito clara é do culto formal a Deus. Então eles estavam unânimes. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, as orações. E eles demonstravam isso de maneira muito clara nesses cultos de adoração a Deus. O irmão André Murray, ele disse que a adoração a Deus é a maior glória do homem. A maior glória do homem é a adoração a Deus. Então nós temos aqui, irmãos, esses 4 elementos, esses 4 pilares que caracterizam as reuniões de modo muito especial. E diz que eles perseveravam nisso. Essa expressão, eles perseveravam. E significa essa perseverança que havia evidências. Porque eu só sei se eu sou perseverante, ou se alguém só sabe se eu sou perseverante em algo, quando ele vê as minhas ações. É só assim. Então nós vemos a perseverança deles. Lucas, que é o historiador aqui, ele viu a perseverança deles. Por isso que ele registrou que eles perseveravam. Mostrando então essa perseverança como expressão do poder de Deus, poder do Espírito Santo. E então eu queria que você grifasse essa palavra, perseveravam. Porque isso fala de uma dedicação, mas não é uma dedicação que é interrompida, mas é uma dedicação constante. A expressão do grego diz que é uma constante atenção e cuidado com algo. Quando você está fixamente dedicado a alguma coisa e constantemente dedicado a algo. Ou seja, é uma perseverança que ela não desfalece, ela permanece. Perseverança que não desfalece, permanece de forma corajosa. Então tudo aqui, irmãos, vai apontar para o fervor e a dedicação desses primeiros convertidos. Vai descrever a beleza da igreja crescendo, a beleza da igreja se desenvolvendo. Essa é a descrição aqui. E relata a devoção desses irmãos. Coragem em perseverar em relação, em especial, aos cultos de adoração ao Senhor. Então aqui é o retrato muito claro, muito cristalino da espontaneidade de como o Espírito Santo estava conduzindo aqueles irmãos e o viver daquela igreja. Está aqui, nesses textos que nós lemos, mas em especial o versículo 42 do capítulo 2. Então, irmãos, isso deve se constituir para nós aquilo que era para eles, né? Como uma aplicação prática, constitui-se para nós aquilo que se constituía para eles. Base, pilares, um ponto de partida, alicerce firme, doutrinas elementares, doutrinas fundamentais da nossa fé, da nossa confissão. E eu falei para os irmãos da ilustração, né, de uma construção, de um pilar, de uma edificação, da cadeira. Mas o nosso Senhor, Ele, como mestre que é, Ele tem uma ilustração tão melhor que essa. Eu queria, antes de nós então entrarmos de maneira aí pontual no texto, né, e nos vocábulos que estão aqui no verso 42,
mostrar para os irmãos como o Senhor fez a comparação da necessidade da construção. E guarde essa expressão, então, com vocês. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E abram em Mateus no capítulo 7. Mateus no capítulo 7 é a conclusão do Sermão da Montanha. Sei que os irmãos conhecem bem, começa lá no capítulo 5. Começa lá com as bem-aventuranças. Depois o Senhor vai avançando ali. Temos a oração, chamada oração dominical. Depois temos aquelas palavras gloriosas do Senhor ali, dizendo que ninguém é capaz de servir a dois senhores. Tantos ensinos ali no Sermão da Montanha. Ele vai falar, não andeis ansiosos de coisa alguma. Vai dar aquela palavra que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Aí fala daquela oração persistente, pedi, dar-se-vos-á, buscai, batei. Né? E ele vai então, ele fala da porta larga, a porta estreita. O Senhor faz tudo isso no Sermão da Montanha. E nós temos que considerar o Sermão da Montanha, para nós, como hoje mesmo o Sermão da Montanha, irmãos, seria como que um sermão fracassado aí no meio, fala assim, no meio geral, até religioso, que tem usado de motivações, né, usado de meios de ajudas, autoajudas, né, e cultos que são, na verdade, palestras motivacionais. O Sermão da Montanha, se for pregado, é um problema, porque ali os bem-aventurados são os necessitados. Né? Ali os bem-aventurados são os humildes. Isso não dá certo, irmãos. Isso não funciona. Mas é algo extremamente profundo. E a nossa vida precisa ser baseada nisso. Porque, de fato, é considerado o novo decálogo é o novo decálogo. Né? É o decálogo do Novo Testamento, ou seja, os 10 mandamentos do Novo Testamento. Sermão da Montanha. Então o Senhor, ele vai terminar o Sermão da Montanha, os irmãos abriram aí, com essa expressão. Eu pedi para os irmãos grifarem aí na mente que eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos. Então aqui no verso 28, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras são as palavras do Sermão da Montanha. Toda ela, desde o capítulo 5. É o contexto que está ali. Então, diz que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. Permaneciam, né, perseveravam na doutrina. Aqui é a primeira vez, isso é importante, né, quando uma palavra aparece pela primeira vez nas Escrituras, é claro, aqui no Novo Testamento, isso para nós passa a ser um norte e um ensino basilar do que significa aquela expressão. Então, quando eles ouvem a doutrina de Cristo, eles ficam maravilhados, é o que está escrito aqui. Então, é a doutrina de Cristo, atentem-se a isso, irmãos, é a doutrina de Cristo que vai dar toda a base para a doutrina dos apóstolos. Aqueles apóstolos ali, eles andaram com o Senhor. Não é Pedro vai dizer depois que não há uma doutrina de particular interpretação. Né, uma profecia de particular interpretação. É a profecia, é a doutrina de Cristo, é o ensino de Cristo. Isso é fundamental. Né, a expressão fundamental. Porque Cristo é o nosso fundamento. Então, ele termina de proferir as palavras do Sermão da Montanha. Se os irmãos voltarem um pouquinho, no verso 24, vocês verão aqui que há essa ilustração muito preciosa que o Senhor vai concluindo aqui. E aqui ele vai falando de dois homens, né? Veja aqui o verso 24 comigo. Diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Gravem isso, porque é por isso que as multidões vão ficar maravilhadas com a doutrina. Então ele diz assim, aquele que escuta, né? Uma outra versão, que ouve as minhas palavras e as pratica. Veja que há um outro ponto aqui, ouvir e praticar a palavra. Ouvir e praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Então, onde a nossa casa precisa estar edificada? Né? Veja o verso, pula um, veja o verso 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre. Aqui você vê aqui um contraponto já. Então você vê aqui dois homens. Um que cumpre, ouve, pratica. E aqui você vê no verso 26 um homem que escuta as palavras, ouve as palavras, não cumpre. Aí ele fala, eu vou comparar esse homem, Jesus está dizendo, com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre uma areia. O homem insensato que ouve e pratica, Jesus disse que desceu a chuva, correram os rios,
Verso 25. Assopraram os ventos, combateram com aquela casa, mas ela não caiu, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha, edificada sobre Cristo. Então veja, irmãos, a importância desses fundamentos, desses pilares da construção da nossa casa. E o verso 27, com relação ao homem insensato, que ouviu as palavras do Senhor, ouviu igual o outro também ouviu, mas ele não praticou as palavras, ele é considerado um homem insensato, e a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que, da mesma maneira, desceu a chuva, os rios correram, os ventos assopraram, combateram contra aquela casa, e aquela casa caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Dois construtores, 2 edificadores, você tem aqui. O detalhe, um era prudente, o outro era insensato. Esse é o grande detalhe aqui. Há alguns termos aqui, irmãos. Por exemplo, você percebe que ambas as casas aqui foram assoladas por provações, tribulações? Então, o justo também, é uma pregação que também não tem aplausos, né? Mas sobre a casa do justo também vem assolações. É o que está descrito aqui. A questão é onde a nossa casa está edificada. Esse é o grande ponto que está aqui, que faz toda a diferença. Porque os dois estavam edificando. Alguém pode dizer, eu não estou edificando, irmãos. Eu tirei um ano sabático. Você está edificando. Né? A nossa negligência mostra também a nossa edificação. Quer queiramos ou não, até o último dia nós estaremos edificando. A diferença é que essa edificação não é sobre a rocha. É sobre a areia, como está aqui. Claro, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. Mas observe que aqui o texto não está nos falando da graça de Deus. Outros textos falam que nós somos salvos sem merecermos nada. Pela graça sois salvos. Amém por isso. Eternamente seremos gratos a Deus, porque não foi a nossa beleza que atraiu os olhos do Senhor. Não, foi o amor dele, porque beleza realmente também não existia. A feiura do pecado assolava a cada um de nós. Então foi a graça de Deus. Mas o assunto aqui não é a graça. O assunto aqui é a resposta da graça. Como eu estou edificando? Porque há custo para a edificação. Há um preço para essa edificação. Então a graça é pela graça mesmo. Agora aqui nós estamos edificando a nossa casa. Por exemplo, nós estamos aqui hoje edificando a nossa casa. A nossa casa está sendo edificada. E o custo é o nosso tempo, é a nossa vida, são as nossas prioridades. Tudo isso é o preço para a edificação da nossa casa. Tempo de devoção, dedicação ao Senhor. Agora, irmãos, Noé, ele preparou a casa dele. Aí chegou uma hora que a chuva veio com força. Assolou a casa de todos, inclusive a casa de Noé. Mas qual a diferença? Noé tinha edificado a sua casa sobre a palavra de Deus. E aquela casa foi guardada. Mais adiante, tempos depois, disse a saber, Noé, 8 pessoas, Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras, 8 pessoas. Porque ele edificou a sua casa sobre aquilo que disse a palavra de Deus. Aí diz, irmãos, que veio chuva, ventos, rios subiram, e a casa daquele que edificou sobre Cristo não caiu, ficou firme. Teve chuva, irmãos, assolou, foi doído, foi terrível. Quase que o pavio que fumegava se apagou, Mas Cristo não é aquele que apaga o pavio que fumega. Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé novamente. Agora, irmãos, os pilares que vivia a igreja primitiva, doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, as orações, eles viviam sobre essas doutrinas. E agora aqui nós vemos 2 homens. Um estava edificando, colocando as suas bases. A nossa vida espiritual, irmãos, deve ser edificada sobre a rocha. Por isso que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Esse é o preço, esse é o custo. Ouvir e praticar. Tiago, ele estava ali,
ouvindo essas palavras. E mais adiante ele escreveu: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, né, que a partir do meio do livro de Atos, ele também se tornou ali, a partir do capítulo 9, né, foi convertido ao Senhor ali, pela graça de Deus. Mais adiante ele escreve que, segundo a graça que me foi dada, eu lancei um firme fundamento, como um construtor prudente. Né? Aí ele diz assim: cada um de vocês veja como vocês edificam. Cada um veja como edifica. Eu me lembro uma casa que nós morávamos, tinha um vizinho que ele começou a construir a casa dele. Eu achava muito interessante que às vezes eu estava na janela e ele estava construindo. Né? Então, conforme ia passando as etapas da casa, a casa dele era de esquina, então ele ia lá na outra esquina e ele ficava assim olhando a casa dele. Né? De vez em quando a gente conversava e ele dizia: não, eu tenho umas coisas ali que não estão funcionando, eu vou mudar algumas coisas, aquilo ali está legal, eu vou reforçar, eu vou fazer aquilo. E aí eu me lembrei desse texto aqui, eu me lembrava desse texto: cada um de vocês veja como vocês estão edificando. Cada um olhe para a sua casa espiritual e veja como ela está sendo edificada. Cada um veja como edifica. Algumas vezes você precisa dar um passo atrás, né? Para dar 2 passos na frente, 3, 10, milhares de passos à frente. Mas às vezes você precisa dar um passo atrás e olhar, observar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porém, cada um veja como está edificando. Então infelizmente, muitas vezes nós temos edificado a nossa casa, muitas vezes sobre os nossos próprios conceitos. Isso é muito perigoso, irmãos. Porque hoje é um tipo de fé subjetiva muito particular, onde nós achamos que porque mudou os tempos, e mudou mesmo os tempos, mudou drasticamente, o que nós precisamos é de sabedoria do alto, para entender quais são os nossos passos. Então, muitas vezes agora, as doutrinas, elas passam a ser conforme eu penso que são. Né? Então, algumas expressões, né, quando a gente ouve uma palavra e fala: não, eu não penso assim, comigo foi pior, a palavra de Deus diz isso, irmão, mas eu já fiz isso, não funcionou, agora eu não sei o que eu faço. Sabe, a gente sempre arruma uma desculpa. É como a gente estivesse buscando contradição na Bíblia, mas não é contradição na Bíblia, é contradição na nossa vida. Então há contradição em nós, é por isso então que muitas vezes nós arrumamos argumentos ou contra-argumentos para defender o nosso próprio modo de andar. Então deixa de ser teologia e passa a ser eologia. Né? Eu estudo de mim mesmo, estudo da minha própria vida, o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Irmãos, Jesus disse assim: quem crer em mim, né? Como diz as Escrituras. Muito interessante. O autor e consumador da fé, como nós tocamos hoje pela manhã nessa palavra, né? Como ele acrescentou essa expressão: como diz as Escrituras. E isso faz toda a diferença. Porque a nossa fé, a nossa base, os pilares da nossa vida, da nossa construção, precisa ser como diz as Escrituras. Senão, cada um vai ter a sua própria método, sua própria conduta. E não é assim. E por isso, irmãos, tantas vidas que estão desmoronando. Tantas vidas desmoronando. Justamente porque esses pilares de construção da sua casa, a qual nós achamos que não estamos construindo, mas estão sendo prejudicados e assolados. Então essa muitas vezes é a causa de insucesso. Causa do insucesso para uma vida, irmãos, de um profundo prazer em Deus. Uma vida de profundo prazer em Deus está sendo perdida. Por conta, muitas vezes, dessa negligência em bases tão fundamentais. Então, como eu posso consolidar, fundamentar a minha vida? Né? Então, é como está aqui no verso 28. Observe aí, que eles ficaram maravilhados com a palavra do Senhor, com a doutrina do Senhor. Essa expressão maravilhado é maravilhado mesmo, como se ficasse de boca aberta diante daquilo que Jesus estava falando. Mas não é só isso. Causou um espanto profundo no coração deles. Quando eles ouviram aquilo, a designação desse vocábulo é como se eles estivessem entrando em pânico. Como aqueles irmãos lá no verso 37, o que faremos? O que nós vamos fazer? É uma expressão, a reação é muito similar.
Eles entraram em pânico, eles ficaram chocados. Essa expressão também é como que algo precisa ser tirado com uma grande pancada. Essa expressão do original. Então você imagina que você tem duas estruturas metálicas sendo unidas por um parafuso grande que enferrujou. O que você faz? Você já passou o desengripante, né? Já passou o WD-40, você já forçou, não sai. Só tem uma maneira de você tirar aquele parafuso dos nossos conceitos, de observar a palavra de Deus de maneira tão firme e consistente, é ser arrancado com uma grande pancada. E a palavra de Deus, só ela pode fazer isso para nós. Então, é expelir com uma grande pancada, expulsar através de uma pancada. E aí, irmãos, eles ficavam maravilhados da doutrina, essa expressão. Os irmãos estão se lembrando, eu estou repetindo aqui, que eles permaneciam unânimes da doutrina. A palavra aqui é didaquê, que significa ensino, como ele ensinava. E essa expressão ela se repete aqui no verso 29. Observe aí. Porque ele, Jesus, as ensinava. Está vendo? Essa expressão é a mesma palavra, didaquê, só que ela é uma variação do vocábulo. Né? Ali é didaquê e didascó. Porque ele ensinava, como quem tem autoridade, exousia, autoridade. E aí, Mateus ainda vai dizer aqui para nós que não era como os escribas. Como ensinavam os escribas? Os escribas ensinavam através do tradicionalismo. É assim que eles ensinavam. Não, sempre foi feito assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem que ser, é porque é na base da religiosidade. Mas a autoridade do Senhor cativava os corações de forma que os ouvintes desejavam responder aquilo que ele estava demandando. Isso é o poder do Senhor. Então é isso que precisa os nossos corações também serem cativados. Ele ensinava como quem tinha autoridade. Tem mais uma expressão como essa? Voltem para o livro de Atos. Quero mostrar ainda mais essa expressão para os irmãos. Diz aqui no capítulo 13, do versículo 12 do livro de Atos, essa expressão também ela fica muito clara aqui. Os irmãos perceberam que eu só estou colocando aqui como que uma plataforma para nós entrarmos nos pontos aqui, doutrina dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, as orações, né? Mas aqui no verso 12, irmãos, esse procônsul que está descrito aqui, ele ouviu a pregação de Saulo, ele ouviu a pregação de Barnabé, então ele estava vendo ali o contraste que havia entre aquilo que estava sendo pregado a respeito da palavra de Deus e entre aquilo que uma falsa pregação, uma pregação enganosa através de Elimas, havia sido colocado, sendo colocado doutrinariamente ali para ele. Então ele viu, ele comparou as pregações. E a ousadia aqui dos apóstolos foi tamanha que foi proferida ali uma cegueira contra Elimas. Ele ficou cego mesmo a partir daquilo. Então vocês vejam, diz que vendo o que sucedera, né, o procônsul aqui, Sérgio Paulo, se você vê o contexto, vendo o que sucedera, creu maravilhado. É essa expressão aqui mais uma vez. Maravilhado, assombrado. Ele estava aqui chocado, espantado com aquilo que ele estava vendo. Ele entrou em pânico, porque a palavra de Deus foi pregada, e a confirmação da palavra de Deus foi vista. Então, ele estava maravilhado com a didaquê, com a doutrina. Irmãos, é essa doutrina que está descrita lá em Atos 2,42. É a mesma doutrina. A doutrina dos apóstolos. A doutrina da palavra de Deus. A doutrina de Cristo. É nessa doutrina que eles perseveravam. E esses são efeitos, reações, respostas às mensagens cristocêntricas. A perseverança. De maneira prática. A palavra, ao Espírito Santo, a vida do Senhor, a pregação. Perseverança, irmãos. Perseverança. Eu já vi que o nosso tempo está aqui praticamente esgotado, mas eu me lembrei de um modelo de perseverança. Os irmãos não precisam abrir, porque eu sei que é muito conhecido pelos irmãos. Lá em Marcos, no capítulo 10, você tem ali um cego, chamado cego Bartimeu. Como ele foi perseverante. Você não vê essa expressão ali naquele contexto, mas você vê a vida dele com perseverança.
A Bíblia diz que ele estava ali na beira do caminho. Ele era um mendigo, ele esmolava. Humilhação profunda, tremenda humilhação. E ele então, quando ele ficou sabendo que Jesus estava para passar, a despeito da grande multidão que se fazia ali, ele viu que a única esperança para a vida dele tinha um nome: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele ficava chamando, ele estava gritando, a multidão procurava silenciar o Bartimeu, a multidão procurava calar ele, mas ele continuava clamando com grande perseverança, com grande fé. Então, a Bíblia diz que Jesus chama Bartimeu e ele foi curado da sua cegueira. Poderia ser esse, irmãos, o nosso clamor essa noite. O nosso clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Tem misericórdia, Senhor. As nossas vidas estão sendo construídas. Tanto tempo nós já temos de vida, alguns um pouco menos, mas passará muito rápido. O salmista, no Salmo 90, Salmo de Moisés, diz que a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. Diz que os dias do homem, 70, 80 anos, mas quando muito, canseira, enfado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós não estamos nos dando conta que muitas vezes pequenas atitudes estão nos fazendo, estão promovendo o nosso afastamento do Senhor. Estamos deixando a comunhão da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, o ensino apostólico, em resumo, do que diz o texto. Estamos deixando a comunhão. A comunhão é essa vida uns com os outros, irmãos. A comunhão é aquela koinonia. A comunhão é o compartilhamento mútuo. A comunhão é quando alguém diz assim: eu não consigo andar sozinho, eu preciso dos irmãos. Isso é comunhão. A comunhão é a necessidade um do outro. A comunhão é sair do eu solitário e partir para o eu comunitário, para o nós comunitário. A comunhão é olhar para a eternidade, a maneira como o Pai, Filho e Espírito Santo, desde os tempos eternos, se relacionavam, e saber que nós somos chamados para essa comunhão. Perseverar nisso. O treino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão, que ali era muito mais do que eles comerem juntos, que isso acontecia assim. Eles comiam juntos. Alguns historiadores dizem que havia uma festa chamada Festa Ágape. Tivemos a oportunidade com alguns irmãos aqui de participar com os irmãos do Chile, onde eles se reúnem num lugar aberto, montam mesas, eles trazem alimentos, comem, aí os jovens já começam a tocar violão, já começam a cantar, vários, né? Eles falam uns 10, 15 aí em cada, e a gente se espalhava ali naquele campo aberto, né? E louvor, e você ia comia coisa lá dos outros irmãos, e os outros vinham aqui no seu, compartilhamento, alegria, abraço, né? Havia alguma rusga entre um irmão e outro? Resolvia com o Espírito Santo, resolvia porque o amor ele lança fora, né? Todo medo do relacionamento, do estar juntos, né? O amor é o dom supremo. E aí depois que acontecia isso, né? Os irmãos partem o pão. Aí os irmãos se aquietam, então cada um dos grupos ali trazem e partem o pão. Parece-nos que na igreja primitiva era mais ou menos assim. Independente disso, o que está mais consistente aqui para nós é a ceia do Senhor mesmo. Aquilo que nós todas as manhãs, aos domingos, temos partilhado uns com os outros. Vocês imaginam que teve um homem há 2000 anos que disse assim: fazer isso em memória de mim? E até hoje tem cristãos que estão fazendo isso em memória dele? Vocês imaginam isso? Ele falou ali com poucas pessoas, irmão. Não postou, não jogou nas redes sociais. Estava só os 12 ali, depois ficou 11, né? Mais o Senhor. Então vocês imaginam qual foi o tipo de poder, autoridade que invadiu décadas, séculos, milênios, e nós hoje partimos o pão, né?
Adoramos, louvamos, cantamos, lemos a palavra, expressões, gratidão. Uns choram, outros não. É o Senhor, está ali, convidando. A gente fala convidando, né? Mas a gente nunca leu isso na Bíblia. Você não tem um texto na Bíblia que fala, Jesus me convidou para a mesa do Senhor. Não tem esse texto. Mas é bonito falar, é um convite. Na verdade, Jesus disse, fazei isto. Ali você tem é uma ordem, né? Um imperativo. Né? Nós não temos assim, Jesus me convidou para a ceia, então eu vou lá. Não tem convite. Para nós é um imperativo. Então veja, irmãos, como nós podemos ser curados. E nas orações. Teve um irmão do passado que disse assim, só para eu resumir mesmo, se um dia eu tivesse que começar meu ministério de novo, se um dia eu tivesse que começar meu ministério de novo, se um dia eu tivesse que começar minha vida cristã de novo, eu começaria por vida de oração. Era assim que eu ia começar. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça de compreender que nós estamos edificando a nossa casa. E nós não podemos ser negligentes. Nós não podemos, irmãos, desconsiderar essa rocha eterna. Os irmãos estão se posicionando ali para que a gente possa cantar. Porque eles faziam isso. O verso 47 diz que eles louvavam a Deus. Cantavam a Deus. Né? Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. De maneira que aqueles que não criam, viam e diziam assim, não, eu queria fazer parte disso. Né? Eu queria participar disso. O testemunho, note que o testemunho era muito mais a vida deles do que o que eles falavam. Mas eles falavam também. Amém, irmãos? Que o Senhor seja honrado, louvado, adorado. Será que os irmãos querem se colocar em pé? Para a gente cantar Jesus a rocha eterna? Foi tão interessante que os irmãos agora há pouco aqui, porque esse cântico tem uma hora que ele fica um pouco mais animado, né? E aí os irmãos ensaiaram umas palmas aí, né? E eu fiquei imaginando, né, como o Senhor é digno dessas palmas, né? Nós cantamos aleluia Jesus, aleluia Senhor. E Ele é digno mesmo, irmãos. Ele é a pedra angular. Os poderes do inferno. Os poderes do inferno não puderam derrubar Jesus. Aleluia, Senhor. Vocês imaginam, irmãos, que aqueles irmãos ali do passado, eles viviam uma vida de singeleza de coração. Cada alma havia temor no coração deles. Havia o prazer deles estarem juntos. Havia o prazer quando eles falavam o nome de Jesus. O coração deles cada vez mais cativados pela glória de Deus. Irmãos, que seja assim conosco também. Já faz 2000 anos. E o poder do Senhor tem levado um povo a continuar esse testemunho. Poder de Deus. Irmãos, alguns já estão ficando para trás, infelizmente. Mas vamos perseverar. Perseverar firmes. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Para a glória de Deus. Deus abençoe, irmãos. Ótima semana.